Amém, irmãos? Saúde-vos com a paz do Senhor. Tudo tranquilo com os irmãos? Sem muita delonga, abra sua Bíblia, por gentileza. Livro do profeta chamado Isaías, capítulo 53. Hoje é ceia do Senhor. Vou tentar aqui falar algumas coisinhas com os irmãos nessa noite maravilhosa. Aleluia. Tiago falou que o varão está em casa, né? Tiago. Você não falou o nome do varão. Você esqueceu do nome do varão. Você esqueceu, Tiago. Tiago. Quando você fala com o varão, então tem que falar. E o nome dele é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Yeshua Hamashia, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, a raiz de Davi, o abençoado de Deus, o amado da alma, ou da minha alma e da sua alma. Isaías 53, nós vamos falar sobre ele aqui, ó. Eita glória! Vou ler 2 versículos só com os irmãos. Gostaria de ler todo o capítulo, mas o tempo é exíguo aqui hoje por causa da ceia, então vou me deter aqui, 2 versículos apenas, o 3 e o 11. Diz assim o 3, Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Podeis assentar em nome de Jesus. Já oraram por mim? Acredito que não carece de uma nova oração. Que bom que você está aqui, viu, irmãos? Hoje Deus quer falar ao nosso coração, amém? Isaías é tido pelos estudiosos como o profeta messiânico. Por que chamamos de profeta messiânico? Porque ele teve o privilégio de ter a revelação do próprio Jesus Cristo. Isaías é aquele homem que teve o privilégio, no capítulo 6 de Isaías, ter uma visão esplendorosa, né? Ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías era primo do rei Uzias, e se era primo do rei, ele era de sangue real. Olha que coisa interessante. Isaías é tido como uma mini-bíblia. Alguns vão dizer que é a mini-bíblia. Por quê? Porque ela contém, além dos paralelismos dos textos bíblicos, também 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Então, se você quiser saber quantos livros tem a Bíblia, só você em Isaías, tem 66 livros. Isaías foi aquele homem que teve também, irmãos, visões maravilhosas. Quando se fala em Jesus, em Deus, Isaías, no capítulo de número 7, versículo 14, ele diz o seguinte: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, primeiro, maravilhoso daqui a pouco. No 7 ele fala que é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha que coisa interessante, que revelação dos céus. Uma virgem dará à luz, uai, que coisa maravilhosa. Sabe quando foi isso? Aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Que palavra poderosa. Uma virgem conceberá e dará à luz. 700 anos antes, aproximadamente, do Messias vir à terra. Quando chega no capítulo 9, aí sim, ele diz: um filho se nos deu, um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. E o principado está sobre os seus ombros. E Isaías, como profetiza o nascimento de Jesus, ele profetiza também a sua morte. Como ele morreria. Interessante é, ele morreu pelos meus e pelos seus pecados, pelas minhas e pelas suas iniquidades.
E interessante que eu vou tirar apenas 2 versículos. Eu dei um tema para a minha mensagem. Rejeitado por uns, repete comigo, por gentileza. Rejeitado por uns, traído por outros, porém, amado por Deus. Rejeitado por uns, traído por outros, porém, amados por Deus. Nós aprendemos aqui no domingo passado, não sei se você estava, se você assistiu, esse porém, uma conjunção adversativa, que o presbítero João deu uma aula de português para nós aqui, né? E essa conjunção adversativa, ela tem toda uma amplitude. Quando se diz, rejeitado por uns, traído por outros, porém, aí eu gosto de dizer, porém, todavia, entretanto, contudo, amado por Deus. Eu não sei qual a sua condição, não sei se alguém te rejeitou, porque às vezes nós somos rejeitados pela nossa cutis, ou cor da pele, pelo cabelinho, pela sua estatura, por ser gordo, por ser magro, e por N coisas nos rejeitam. Mas antes de você ser rejeitado, você precisa entender, Yeshua HaMashiach, o Deus Todo-Poderoso, foi rejeitado para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Você entrou aqui, pastor, meu irmão, eu vou te provar aqui por quem Jesus foi rejeitado, para você ter uma ideia. E você fica com esse porém no seu coração aí, conjunção adversativa, um contraponto daquilo que muitos podem pensar e podem até dizer. Jesus foi rejeitado, olha, presta atenção, olha por quem aqui, notei, fiz uma lista de 5 pessoas, ou grupos para você ver aqui, ó. Vamos ler o versículo 3, diz assim, ó, era desprezado e o mais rejeitado entre os, então, desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Então não é apenas o rejeitado, entenda isso, o mais rejeitado. Se você acha que você está sendo, estão me rejeitando no meu trabalho, não sei aonde, Jesus foi o mais rejeitado entre os homens. E eu vou te provar por quem aqui. Primeiro, rejeitado pelo seu povo. João 1, versículo 11, por favor, meu querido. Olha o que diz o texto. Veio para o que era seu, e os seus não o... Olha o 12 agora, olha, dá uma palhinha no 12. Mas, olha aí a rejeição, a conjunção adversativa de novo. Mas, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, aos que creem no seu nome. Então, isso aqui você precisa dar uma glória a Deus, irmão. Quantos creem em Jesus aqui? Dá glória a Deus para mim. Quantos creem em Jesus? Diga aleluia. Isso você precisa de atentar, porque todo mundo aí, todo mundo não, né? Grande parte da sociedade dizem, em alto e bom som, que são filhos de Deus. Só que, biblicamente falando, João, capítulo 1, versículo 12, está dizendo que filho de Deus é somente aqueles que... Todos somos criatura de Deus, aí é fato, é verídico, é verdade. Mas, todavia, entretanto, contudo, para ser filho de Deus, tem que crer no seu nome. E eu e você que estamos aqui, cremos no Senhor, amém? Então, meu querido, você é filho de Deus. Só uma cutucada, eu falo, você, se for mulher, filha, né? Se for homem, filho de Deus. Fala, você é filho de Deus. E filha de Deus, amém, irmãos? Aleluia, talvez você era como eu, não tinha nem identidade, agora você tem. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Primeira rejeição de Jesus pelo povo. O povo rejeitou Jesus. Segunda rejeição, pelos religiosos. Por isso que nós não devemos ser simplesmente religiosos. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Só ler o Evangelho de João, capítulo 4, você vai ver isso lá, naquele texto da mulher samaritana. Lucas, capítulo 7, versículo 34, olha o que diz. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo,
e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Olha o que os religiosos falaram de Jesus quando ele veio. Por quê? Um dos publicanos e pecadores ali, para você ter noção, sabe quem que era? Aquele homem que subiu na árvore, como é que é o nome dele? Zaqueu. O que era publicano? Era aquele que trabalhava para o serviço público. E naquela época os publicanos tinham a premissa de 5 para o bolso deles e 5 para o Estado. Alguns deles, é óbvio, não são todos. Mas Jesus com esses, porque ele veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Zaqueu foi um desses. E talvez você tenha sido um desses também, que outrora era descartado, outrora era rejeitado pelo mundo, rejeitado pelas pessoas, mas Deus te amou primeiro, Deus te quer ao lado dele, Deus quer te dar vida e vida em abundância, aleluia. Eu disse para os irmãos à tarde que eu venho, nessa semana de 2 velórios. Fui no velório quinta-feira e no velório sábado. Morreu o marido da nossa irmã Conceição e a irmã da nossa querida diaconisa Aurora. E aí, quando você vai no culto fúnebre, que vamos chamar assim, no velório, naquele negócio todo, já vê a pessoa lá, coloca a mãozinha assim para ficar bonitinho, coloca a mãozinha assim, a coisinha para ficar legal, e tal, nada contra, moço? Por que a Bíblia diz que é melhor você ir onde há luto do que onde há festa? A Bíblia diz porque ali, todos nós tomamos consciência de que um dia vai ser. E ali eu meditando nisso, eu fiquei pensando, meu Deus, se fosse eu. E agora a pergunta é, e se fosse você? Você está preparado para encontrar com o Senhor? Porque às vezes andamos desapercebidos. Porque às vezes andamos como que o Senhor não fosse voltar. Existem 2 formas de Deus voltar, e você precisa entender isso categoricamente. Uma delas, som de trombeta, anjos, arcanjos, maravilha, o céu se abrindo, eu imagino Jesus voltando maravilhosamente. Glória a Deus, espero e anseio por ver isso. Mas se não tivermos essa oportunidade, para esses 2 velórios que eu fui, para essas 2 pessoas, foi um homem e uma mulher, Jesus já pode ser nesse evento maravilhoso? Pode, mas pode ser que ele volte em particular para mim e para você. Então, meu querido, eu quero te convidar, esteja apercebido. Não rejeite Jesus, porque ele foi rejeitado, primeiro, pelo seu povo, segundo, pelos religiosos, terceiro, pelas autoridades romanas. Herodes o Grande queria matá-lo, você sabe, mandou lá toda criança, mesmo de 2 anos, passa o cerol em todo mundo aí, vão matar todo mundo, fazer uma matança, e fez a matança. José que picou a mula lá, conseguiu se safar. Por quem mais? Por Pilatos. Pilatos o sentencia à morte, e olha, até a mulher de Pilatos tem um sonho, esse homem aí não tem nada de mal, tive um sonho com ele, não mexe com ele, ainda assim o abençoado, para não falar outra coisa, sentenciou Jesus à morte, rejeitando. Quem mais? Herodes Antipas. O que ele fez? Escarneceu de Jesus, rejeitando. Estou te falando isso porque talvez você que está no nosso meio, de repente a gente é rejeitado por alguém, ou por algumas pessoas. Você tem que entender que primeiro Jesus foi rejeitado. Tem que entender que primeiro ele já passou por todas as suas agruras que você pode passar na vida. Ele já passou para que tenhamos essa liberdade, essa condição de glorificar o nome dele. Então, primeiro, pelo seu povo. Segundo, pelos religiosos. Terceiro, pelas autoridades romanas. Quarto, pelas autoridades judaicas. Olha que coisa interessante. Havia um sinédrio que era composto de cerca de 71 homens, ou 71 pessoas. E aqueles homens do sinédrio mancomunaram, arrumaram pessoas para testemunharem contra Jesus, para dizer que Jesus blasfemava, para dizer que Jesus estava contra César. Testemunhas falsas, autoridades com poder fazendo uma falcatrua, rejeitando o mestre. Pelo seu povo, pelos religiosos,
pelas autoridades romanas, pelas autoridades judaicas, e alguns entendem que em certo momento ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Aquele momento fatídico da cruz, em que ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas antes disso, tem o texto dizendo: Pai, por que me desamparaste? Essa rejeição, entendemos nós, que foi a pior das piores. Por um momento, Jesus se viu abandonado pelo Pai. Por um momento ele se viu em situação totalmente de desprezo. Mas para tudo isso, tinha um propósito. E o propósito é a minha vida e a sua vida. O propósito é que nós estivéssemos aqui hoje, glorificando o nome do Senhor. Se estão te rejeitando, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, entenda isso. Jesus foi rejeitado primeiro. Nós não somos pequenos cristos? É isso? Cristão, uma das traduções para cristão é isso, pequeno Cristo. Então, se ele foi rejeitado, você quer ser só paparicado? Me ajuda aí, velho. Isso aí, meu filho, amém mesmo. Amém. De vez em quando, meu irmão, vão te espizinhar aí, como dizia minha mãe. De vez em quando vão te tratar mal. De vez em quando vão te dar umas cacetadas aí mesmo, em prol do nome de Jesus, e você tem que suportar. Porque a Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao que perseverar até o fim, este será salvo. Não tem esse negócio de pôr a mão no arado e olhar para trás. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Rejeitado pelo seu povo, pelos religiosos, pelas autoridades romanas, pelas autoridades judaicas, e alguns entendem pelo seu próprio Pai. Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que me desamparaste? Já imaginou isso, irmãos? O próprio Filho de Deus sendo desamparado por um momento, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Falei um pouquinho de rejeição, agora eu vou falar de traição. Rejeitado por uns, traído por outros, porém, todavia, entretanto, contudo, amado por Deus. Se tem te rejeitado, entenda que você é amada de Deus. Entenda que você é amado de Deus. E isto é que importa. Vou te falar do traição agora. Primeiro, traído pela multidão. A multidão que outrora colocou as palmeiras, e Jesus vindo na sua montaria, por que não dizer na sua mulinha, né? Vamos dizer assim. Eles diziam: Hosana, que quer dizer salva-nos. Bendito que vem em nome do Senhor. Talvez aqueles que receberam milagres portentosos, talvez aqueles que receberam curas inimagináveis aos olhos humanos, agora, depois de louvá-lo, estão dizendo: crucificam. Gritando em alto e bom tom: crucificam. Será que eu e você, irmãos, que já experimentamos tantas coisas de Deus, estamos como estes, que estamos traindo o Mestre, que estamos gritando, talvez não com a nossa voz, mas em meio a outros que gritam? Eu disse isso porque a gente, quando está no meio da multidão, a gente fica meio que oculto, e sem querer, a nossa voz está saindo. Crucificam. Você não pode estar fazendo isso. Eu disse aqui à tarde que o futebol tem um poder muito grande de influência.
né? E muitos hoje foram ao campo e saíram frustrados. Por que não dizer quem torce aí para o Clube Atlético Mineiro? Né? E eles têm uma frase até interessante de se dizer: eu acredito, fato. Mas essa fé, esse acreditar no futebol, vai aquém, porque além não vai aquém da palavra de Deus. Uma coisa é você acreditar em Deus. Uma coisa é você acreditar naquele que tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Uma coisa é você acreditar naquele que traz à existência aquilo que não existe. Outra coisa é você falar acredito no time, colocando Deus no meio. Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque os mesmos que dizem eu acredito, em outra oportunidade estão xingando palavrões, estão falando coisas que não louvam o Senhor. Então cuidado com este meio. Porque às vezes nós entramos no meio, pastor, eu não estou gritando crucifica. Mas você está no meio de quem grita. Ninguém deu glória a Deus, né? Cuidado, irmãos. Cuidado. É o pecado, como eles vão dizer, pecado compartilhado. Você está compartilhando daquilo que não louva, daquilo que não exalta, daquilo que não glorifica a Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Talvez você já recebeu o bênção. Quem já recebeu o bênção? Então levanta a mão, quero ver. Quem já recebeu o bênção de Deus? Todos nós, não é isso? Todos nós. E a principal bênção é que você está vivo hoje, aí, podendo dar glória a Deus. A principal bênção é que você está vivo, podendo dizer aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A principal bênção, você está aqui, o Senhor está aqui para te abençoar. Eu disse, eu vim de dois velórios, quinta e sábado, meu irmão, quinta e sábado. E esse de gente próxima de nós, não estou falando de gente distante de nós, estou falando de próximo. E às vezes, estamos como a multidão, gritando, crucifica-o. Negando o Senhor com as nossas atitudes, negando o Senhor com a nossa maneira de ser, negando o Senhor e falando que é crente ainda. O problema todo é esse. Eu sou crente, não é nada. Está afastado há muito tempo e não está sabendo. Temos que honrar, irmãos, o Senhor. Sabe, temos que falar, eu sou do Senhor e o Senhor é meu, eu sou do meu amado é meu, mas eu vou até o fim. Ele foi rejeitado, foi traído, primeiro pela multidão, já disse a vocês. E em segundo ponto, para dar tempo aqui, ele foi traído pelos seus discípulos. Ai, ai, ai. Imagine vocês. Quantos milagres aqueles discípulos não viram? Imagine vocês. A Bíblia diz que existia um paralítico, que chama de tanque de Betesda. 38 anos. Aquele homem esperando que alguém viesse e empurrasse dentro daquele tanque para ele pudesse andar. Ninguém até então fez isso. Jesus chega e toma teu leite aí, como dizendo nossa linguagem chula aí, né? E sai vazado. 10 leprosos, doentes, aquela doença purulenta que ele fala, né? Coçando que tem todo, chega perto dele, ele apresenta seu sacerdote. A Bíblia diz que eles estão indo apresentar o sacerdote, e a pele desse, hein, presbítero John? Vai sendo igual de Naamã, purificada. Imagina, estão no barco, de repente a Bíblia diz que sobreveio uma grande tempestade. Ele chega lá, ai Jesus, acorda, acorda. Não te importa que pereçamos, Jesus. Vento, mar, cala-te, aquieta-te. A Bíblia diz que e sobreveio grande bonança. O que é bonança, pastor? Calmaria. E agora, os discípulos estão traindo Jesus. E o primeiro deles, sabe quem foi? O dos piores, você pode dizer traição. Você sabe o nome dele? Qual é o nome dele? Quando você falar Judas, não diga somente Judas. Diga Judas Iscariotes. Por quê? Porque haviam outros Judas, certo? Quando você for falar de traidor, você fala Judas Iscariotes. Porque existiam outros Judas. Inclusive um deles é intitulado como irmão de Jesus e escreveu aqui o livro de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia.
Amém? Quem que era o traidor? E a Bíblia diz que esse Judas Iscariotes era aquele que carregava a bolsa. Carregava. Guilherme, tu atrapalha só um tiquinho aí. Que não tem grana, né? É só tipificar para vocês aí, viu? Não, Tiago, vou deixar você de Judas, não. Você pegou a bolsa, você foi gentil. Mas Judas, irmãos, era aquele que carregava a bolsa, que continha as ofertas, que continha o dinheiro do ministério de Jesus. Ainda assim, teve a coragem de trair Jesus por 30 moedas de prata. Você imagina, irmãos, o dinheiro que entrava nessa bolsa? Porque tinha mulheres que seguiam Jesus, elas se despendiam das suas fazendas, a Bíblia diz, para servir Jesus no ministério dele. Olha, você vê as mulheres de fazenda, imagina o tanto de dinheiro que esse Judas viu. Aí por 30 moedas de prata, ele trai o meu e o seu Jesus. Quem mais, pastor? Pedro. Você sabe a história? Pedro entregou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedrão, que se dizia viver da pescaria, mas em Lucas 5 vai dizer que ele está pescando. E a Bíblia diz que ele lançava a rede e puxava a rede, lançava a rede e puxava a rede, e chegou de manhã, não tinha pescado. Será que eu? Será que você? Será que nós, em algum momento, estamos traindo Jesus? Rejeitado por uns, traído por outros, porém, amado por Deus. Ele não se exaltou, ele não se quis ser melhor, não, muito pelo contrário. Filipenses vai dizer lá que ele se humilhou, tomou forma de servo, foi morrer uma morte de maldito. Aí Deus viu aquilo e falou: eu vou exaltar esse menino. Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Rejeitado por uns, traído por outros, porém amado por Deus. Quem mais? Falei de Judas, falei de Pedro. Os demais discípulos também o traíram, com exceção de João. Coloca para mim, por gentileza, Marcos 14:50, e se possível, coloca na NTLH aí, Nova Tradução Linguagem de hoje, só nesse versículo aí, para dar um entendimento melhor para os irmãos aqui. Olha o que diz. Marcos 14:50. Olha o que diz, olha. 50, meu querido. Só mais 42 aí depois do 8. Aí, agora chegou lá. Eita glória, esse computador é a benção, irmãos. Olha o que diz. Vamos ler numa só voz? 1, 2, 3. Todos os discípulos, com exceção de João, porque João, por estar em outro local, diz a Bíblia que João estava junto com as mulheres. No momento da crucificação, ele estava ali também. Mas os demais, ó. A pergunta que fica é: você não está fugindo não, né? Você não está correndo o pau não, né? Como diz o pessoal aí, né? Você não está fugindo da guerra não, né, irmão? Em nome de Jesus, fica firme. Fica firme, sabe por quê? Rejeitado por uns, traído por outros, porém, conjunção adversativa, porém, amado por Deus. E eu quero te dizer uma coisa:
Deus te ama também, Deus me ama também, Jesus te ama também, Jesus me ama também, e é por isso que estamos aqui nessa noite. Então, dá um toquinho nesse irmão com carinho, coloca a mão no ombro dele e fala para ele no ouvido, fala no ouvidinho dele, fala assim, Jesus te ama. Aleluia, glória a Deus. Jesus te ama, meu irmão. Jesus te ama. E porque Ele te ama, você pode dar glória a Deus. Porque Ele te ama, você pode dizer aleluia. Porém, amado por Deus. Olha o que diz Mateus 3,17. Olha lá o que diz, olha. Olha que coisa linda. Ó. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem Este é o meu filho amado. Jesus suportou, irmãos, essas agruras que você vai ler depois na sua casa, Isaías 53, porque não dá tempo aqui. Suportou tantas coisas ruins, para que no versículo 11 venha dizer assim, ó, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Eu imagino hoje Jesus assentado à destra do Pai, vendo a igreja Batista Anel de Selá e todas as demais denominações que professam Jesus como único e suficiente Salvador, e ele ficando satisfeito e dizendo, valeu a pena. Não tem nada melhor, irmãos. Essa comparação aqui é de um fazendeiro que procede com a sua tratamento da terra e lança semente, e quando ele olha, tudo frutificando, sabe aquele prazer de valer a pena o trabalho. Alguns vão dizer que também se compara aqui a dor de parto. As mulheres que o digam, como essa dor aí, porque nós homens não passamos por isso. Vamos dizer graças a Deus e os homens? Porque diz que é uma dor que não é fácil, mas após a dor do parto, vence a bênção que chamamos de recalcada, sacudida e transbordante. Vem um milagre. É isso. Às vezes temos que passar por dias difíceis. Às vezes você vai passar por alguém te rejeitando. Às vezes você vai passar por alguém te traindo. Mas você tem que entender, estão me rejeitando, estão me traindo. Mas primeiro, rejeitar e trair o próprio Jesus a quem eu sigo. Então por isso eu vou continuar dando glória a Deus. Por isso eu vou continuar dizendo aleluia. Por isso eu vou continuar olhando para o autor e consumador da minha fé. Por isso Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Aleluia, aleluia. Rejeitado por uns, traído por outros, porém amado por Deus. Gostaria de dizer para você hoje, você é amado por Jesus. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Você é amado por Jesus. E eu quero te pedir um favor, por gentileza, não o traia, não o rejeite. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, permaneça firme, sabendo que Ele te ama. E se Ele te ama, o milagre vai acontecer. Se Ele te ama, as portas vão se abrir. Se Ele te ama, você tem garantia de vida eterna. Porque isso aqui vai passar. Reiterando o que eu disse, fui em 2 velórios só essa semana, de pessoas próximas de nós. Mas a certeza no coração é de que nós temos vida eterna. Mais uma vez, fala com o seu irmão, Jesus te ama. Amém? A igreja, irmãos, tem que entender que ela é um presente de Deus, Pai, ao Deus, Filho.
Olha você ver, a igreja é um presente de Deus ao Filho. Por isso que ele diz aqui, ó, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Não tem nada melhor do que você fazer algo e você ver e ficar satisfeito. Ainda que suou, ainda que doeu, mas você fica satisfeito porque valeu a pena. E por isso eu e você não podemos olhar para trás. Por isso eu e você temos que continuar firmes. E para mim encerrar ali, para dar tempo, Gálatas 3, 13 e 14, por favor, meu filho. Gálatas 3, 13 e 14, já encerra a coisa, para nós passarmos para a ceia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Tem bênção para você, meu irmão. Que isso, ninguém gosta de ver. Eu vou repetir, tem bênção para você, meu irmão. Tem bênção para a igreja. Talvez você está sendo, já disse que rejeitado por alguns, até traído por outros, entenda, porém, todavia, entretanto, contudo, Jesus te ama, esta igreja te ama, existem pessoas que te amam. Paremos, irmãos, de ficar murmurando, paremos de ficarmos retrocedendo. Se tem um tem terrível, você vê as pessoas que receberam tantas bênçãos de Deus, e depois estão traindo o Senhor. Amém, meu filho? Eita glória, esse dá glória mesmo, esse é fogo puro, aleluia. Ninguém dá glória, você dá, né, meu filho? É isso aí, é isso aí. Vocês estão entendendo, irmãos? Às vezes nós ficamos traindo Jesus. Rejeitando meu serviço, pastor. Meu Deus, eu vou sair daquele emprego. Irmão, para com isso. Entenda que Jesus foi rejeitado. Eu disse que 5 categorias para você entender aqui. Pessoas próximas, discípulos, você imagina discípulo, estava ali comendo, bebendo com ele, dia após dia, vendo os milagres, ainda assim no momento fatídico, né, achou fora todo mundo, só ficou João lá. Pastor, estão me traindo. Olha aí, irmãos, olha Jesus. Sabe por que ele passou isso? Para que a igreja pudesse dar glória a Deus, para que a igreja pudesse dar aleluia. Sabe por quê? Ele era o Cordeiro imaculado, era alguém que não tinha pecado como eu e você, era alguém puro, era a ovelha perfeita, se posso dizer, conjecturar assim, era o Cordeiro perfeito, e às vezes nós, cheios de falhas, cheios de defeitos, qualquer coisinha a gente começa essa chorança. Ergue a sua cabeça para o alto, meu filho, e saiba que o seu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Faça como o salmista, eleva os meus olhos para o monte e me pergunto, de onde me virá o socorro? Ele se responde no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você tem que entender isso, irmãos. É chegado mais um fim de ano, já estamos em novembro, e você vai continuar, ninguém me quer, ninguém me ama. Para com isso, meu filho, para com isso, não é olhar altivo, não é olhar arrogante, mas é olhar e saber, o meu socorro vem do Senhor. Eles podem me rejeitar, eles podem me trair, mas eu tenho esse não trai, esse não rejeita, esse muito pelo contrário, este me ama. Para encerrar, agora para encerrar mesmo, Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, eu encerro com os irmãos, nós vamos passar para a ceia. Hebreus 12, 1 e 2. E eu já encerro. Olha o que diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Suportou tudo. Depois você lê Isaías 53 todo na sua casa, não vai dar tempo aqui. Depois você lê lá. Diz que foi moído, foi traspassado. E você sabe o sofrimento. Foi injuriado, foi humilhado. Vamos ler um pouquinho da humilhação dele? Vamos ler um pouquinho da humilhação. Põe para mim, Mateus, rapidinho, que nós estamos encerrando. É muito pouco tempo. Mateus 27, a partir do 27. Vou ler algumas coisinhas com os irmãos, já termino, irmãos, para nós cearmos. Mateus 27, é isso. 27, a partir do 27. Ou melhor, a partir do 27. 27. Logo a seguir, olha os soldados romanos, presta atenção. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o, o que é isso? Tirando as suas vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Olha o que os soldados fizeram. Despiram, colocaram a veste, ficaram tipo assim, né? Salva aí, se é Deus mesmo, ajoelhado ainda. Olha, continua dizendo o versículo, presta atenção, e cuspindo nele, tomaram o caniço e dava-lhe com ele na cabeça. Você já imaginou que humilhação? Até hoje, depois de tantos anos, cuspir no rosto ainda é humilhante. Cospe no rosto de alguém para você ver. É na hora a pessoa arrepia o cabelo. É na hora, se bobear, você toma um pombo sem asa no pé da orelha. É automático isso, é automático. Até hoje. Você imagina aquela época. Coroa de espinho, pega o caniço, bate na cabeça dele, para que os espinhos pudessem penetrar. Estudiosos vão dizer que tinha em média 72 espinhos naquela coroa era feita. Você está entendendo? E salva-te a ti mesmo e bate. E o sangue. E o sangue jorrando. E o sangue se esvaindo. Depois de tudo, cospe nele. Ainda assim a Bíblia diz ele como ovelha muda, sem dizer uma palavra. Ele foi levado ao matadouro. Morte de maldito. Morte de um pior dos ladrões da época. Porque o povo escolheu. Você sabe a história. Tinha um ladrão lá chamado Barrabás. Não somente ladrão, né? Mais do que isso, mas vamos ficar no ladrão para você. Escolham Jesus ou Barrabás. Nós escolhemos Barrabás, que Jesus seja crucificado. Sofrimento, irmãos. Por isso que nós temos que nos despojar do nosso eu. Por isso que nós temos que nos vestir da armadura de Deus dia após dia e não desanimar. Aconteça o que acontecer, eu estou seguindo Jesus. O que está acontecendo? Eu estou seguindo Jesus. O que está acontecendo? Eu estou seguindo Jesus. Tem luta para todo lado, está caindo barracão, está caindo chuva, está caindo. Eu estou seguindo Jesus. Não largue Jesus, não desista de Jesus, porque Ele te ama. Humilhado, maltratado, cuspido. Ainda assim, ele se manteve firme na posição, Tiago. Rejeitado por uns, traído por outros, porém amado por Deus.